Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo. E ora bem pessoal, trago-vos então aqui a mais inevitável, aquela mais esperada que vocês mais pediam literalmente, que era literalmente a minha reação ao filme Tropa de Elite, em que basicamente a Bope é bastante exposta no filme. E realmente, finalmente aconteceu. Bom, eu basicamente vi o filme e então fiz aqui uma pequena análise e tirei aqui alguns pontinhos e algumas coisas que eu vou basicamente falar aqui no vídeo e vou dizer então a minha análise, o que é que eu achei do filme, etc. Tudo literalmente aqui neste vídeo. Agora volto a relembrar que se vocês andarem aqui na setinha aqui do YouTube, na barrazinha vermelha, tem os capítulos em que vocês podem basicamente verificar o que é que vocês querem ver para ficar mais organizado no vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é que literalmente este vídeo contém spoilers. Eu acredito que vocês todos já viram este filme, portanto ele já é de 2007, ok? Portanto já é bastante antigo, mas eu literalmente nunca tinha visto o filme, já tinha ouvido falar, já tinha visto até a capa e tudo isso, mas nunca surgiu no fundo a possibilidade de ver o filme. Vou fazer basicamente um resumo do filme, vou trazer as frases impactantes em relação ao filme, vou trazer também a opinião que eu tenho em relação basicamente à Bope, do que eu sei, dos vídeos que eu já vi, inclusive aquele vídeo que está explodido aqui no canal e tem bastantes views, e daquilo que eu vi no filme agora, também inclusive nós vimos as frases picas do filme Tropa de Elite, que já está aí com algumas views no canal, se vocês quiserem ver. Vou obviamente também dar a minha opinião do filme, ok? E vou também deixar no final as minhas dúvidas sobre o filme, ou seja, se vocês quiserem, claro, podem responder, que assim ajudava-me bastante e já agora podem interagir nos comentários que eu gosto bastante de vos responder. Bom, basicamente o filme em si. Por acaso, eu gostei bastante mesmo do filme, ok? Fazendo aqui um pequeno resumo em relação ao filme. A primeira coisa que nós somos deparados literalmente no filme tem logo a ver ali com baile de funk, baile de favela, com algum tipo de armas, tráfico de droga e tipo muita festa, muita coisa, mas depois vê-se ali que no fundo há ali as coisas já habituais que a maior parte do pessoal tecnicamente do Brasil já deve estar a reconhecer do que é, né? Que são armas, pessoas armadas, algum tráfico de droga, pessoas a se calhar beber álcool, droga e tudo isso, e muita agitação e muita coisa. E já é uma coisa provavelmente comum que todas as semanas ou mensalmente, ou não sei bem quando é que acontece isso, deve acontecer nas favelas ou em certos sítios. Temos literalmente durante o filme umas grandes imagens sobre o Rio de Janeiro, né? Sobre a parte ali do Rio de Janeiro, sobre a parte ali das favelas, mostra ali a parte também de Copacabana, mostra ali várias partes que já nem é a primeira vez que tipo começa a ver. Para a pessoa que não conhece nada do Rio de Janeiro ou nunca viu fotos ou assim, tipo depara-se com aquelas fotos e não percebe nada, ou pronto, ok, está ali aquela área, mas como uma pessoa já verificou e já vê alguns vídeos e assim e daqui, e inclusive eu já vi Fator RJ e outros vídeos e tudo isso, conteúdos e coisas durante a minha live stream também na Twitch, muita coisa sobre Rio de Janeiro, uma pessoa começa a captar ali basicamente como é que é ali a área do Rio de Janeiro, ali montanhosa, depois tem ali a parte do Cristo Rei, várias população, tudo isso. Já dá logo a dar cor. Gostei basicamente da parte em que literalmente nós temos uma polícia, portanto um dos polícias está ali envolvido com literalmente pessoas do bem e pessoas que lá está. Acho que deu um grande boom literalmente no filme, que é basicamente um polícia estar diante de pessoas completamente normais e depois quando ele começar quando ele dá a conta, literalmente ele está tipo sentado ao pé de uma gaja, outra de homens e mulheres tipo a fumarem tipo droga e tudo isso, e do nada obviamente ele não se identifica nada com isso e ele inclusive é polícia. Bem, a missão basicamente no dia seguinte, e acho que é a partir daí que nós no filme começamos a conhecer a cena, pronto, a Bope em si, não é? Em que basicamente eles vão fazer uma missão então no dia seguinte, em que basicamente a Bope vai literalmente subir, vai tipo invadir, vai tipo entrar numa das favelas do Rio de Janeiro. Eu acho que eles não sei se eles disseram tipo o nome específico, mas basicamente pronto, nós dá a entender que eles vão literalmente invadir aquilo e vão lá basicamente. Uma das cenas também que chocaram literalmente, eu principalmente fiquei uma beca tipo chocado, fica com aquela cena na memória depois até de ver o filme e tudo isso, é que literalmente há aquela parte em que basicamente a polícia basicamente não mata, neste caso, os fogueteiros. Um adolescente, por norma tem que ser meios menores ou adolescente, e normalmente costumam estar nas favelas em certos sítios específicos,
para literalmente avisar com foguetes, né, com fogueteiros, com foguetes, se pode entrar ou não a polícia ou algum risco ou alguma coisa ou assim. Pelo menos é isso que dá a entender no filme. E lá está, eu não sou nenhum profissional nem nada disso, né? Mas pelo menos é assim, acho eu, que realmente eles dão a entender e que fazem avisar no fundo toda ali aquela parte da favela em que vai haver ali algum problema. E pronto, como eu estava basicamente a dizer, há ali uma parte em que eles literalmente deixaram então o fogueteiro tipo irem-se embora, mas obviamente depois chega lá a mãe dele a dizer que gostava de enterrar literalmente o filho, mas que na realidade ele já foi morto. E aquilo realmente chocou uma beca, porque uma pessoa que não está habituada basicamente a este tipo de conversas, de cenas, e é bem chocante porque tu ficas tipo, não, mas tipo, a polícia deixou-o à solta, né? Mas a polícia deixou-o à solta, como assim eles mataram, não? E depois, obviamente, uma pessoa cai depois na realidade, e eles, inclusive, no filme disse que se a polícia não matar, obviamente que depois veio o traficante e para tecnicamente limpar a sua imagem, limpar as informações e para não divulgarem nada disso, etc. Obviamente vai tipo tratar do caso, tratar neste caso da pessoa. Que nem preciso estar aqui a dizer, né? Mas outra parte aqui mais em destaque em relação aqui a este filme, que eu fiquei bastante impressionado e que talvez também depois vai estar nas minhas dúvidas lá mais para o final no vídeo, é que literalmente há realmente muitos conflitos literalmente entre várias polícias. Ou seja, eu já tinha visto um vídeo basicamente em que havia basicamente uma polícia, imaginamos, de um estado, de uma localização, e havia outra polícia de uma outra localização. E o que é que acontece? Acho que a polícia desta localização multaram, né? Multaram estes, perceberam? Multaram, basicamente era outra polícia, porque supostamente havia um carro da polícia que estava mal estacionado. Então eles chegaram lá e multaram. Ou seja, basicamente a polícia multou a polícia. E eu lembrei-me logo basicamente desse vídeo, ok? Mas realmente, não sei se é, obviamente, só no vídeo que eles querem só destacar isso, mas não sei se também acontece na realidade, mas realmente eles dizem que há realmente muitos conflitos uns com os outros na polícia, dentro da própria polícia, dentro das pessoas, dos funcionários, dos comandantes, dos chefes e tudo isso. Há realmente alguns problemas. E foi, no fundo, também bom eles terem, se calhar, eu acho realmente terem destacado isso. Uma das outras coisas que literalmente eles querem bastante destacar no filme, e não sei também se na realidade também ele acontece, mas é que a Bob, quando chega, vai para matar. Ok? E eles literalmente entram mesmo para matar. E depois uma das cenas também finais, que foi literalmente a morte de um dos Bopes, de um dos comandantes da Bope, literalmente eu fiquei também uma beca tipo chocado, fiquei uma beca tipo uou, porque basicamente eles disseram que obviamente se eles matariam um homem deles, obviamente que seria pena de morte literalmente para quem fosse o responsável, tipo não haveria chance, eles iriam atrás dele. Não tem hipótese, por isso é que aquela parte mais final do filme em que literalmente vão a um, vão a outro, quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, cadê o teu chefe, não sei o quê, etc. Começa a sufocar, começa a tentar humilhar tudo, etc. Mas uma situação bastante tensa mesmo, e chegaram depois ao final à pessoa certa, e quando depois literalmente eles vingam-se e realmente a outra pessoa morre. Bem, obviamente também uma das coisas que eu também mais gostei é que literalmente eu também não sabia assim tanto sobre basicamente a Bope. Eu já tinha visto aquele vídeo da Bope, inclusive está no canal, né? Já está aqui no canal do YouTube e vocês gostaram bastante. Está com bastante views, está no top literalmente dos meus vídeos de carregamentos. Acho que está com mais de 50 mil views ou 70 mil views, portanto está com bastante view mesmo, muito obrigado mesmo. Mas eles literalmente também no filme, eles literalmente explicam, mostram basicamente qual é que é basicamente o treino literalmente da Bope. Mostram tipo literalmente porrada, literalmente pressão, humilhação, resistência, tipo tensão, muita coisa que literalmente, por exemplo, naquele vídeo que eu mandei das frases picas do filme da Tropa da Elite, que eu tinha dito, epá, quem é da Bope literalmente tem que lidar com aquilo e não sei o quê. E eles aqui no filme, literalmente, foi bem engraçado eu ver o filme e ver realmente que o treino na Bope é bem mesmo, bem mais do que se calhar imaginamos para a polícia, para entrar por exemplo na polícia, tipo na Bope, tipo tu tens, se literalmente só entram os mais resistentes. E por acaso eu gostei mesmo.
foi das cenas tensas, tipo, bem executadas também, pelo também o ator principal, o Wagner Moura. Inclusive os outros, os atores e tudo isso, muito bem interpretado, muito bem feito mesmo. Uma coisa também tenho a apontar em relação a todo o filme, a maior parte de todas as filmagens estão bem executadas, estão bem filmadas, mas nota-se como lá está, nota-se como já é um filme de 2007, nota-se que ali há uma... Não é tão profissionalismo como hoje em dia, com aqueles mais cortes nas câmaras e uma coisa mais suavizada, uma coisa mais natural, em que basicamente eles estão a filmar uma pessoa, tipo, pegam na câmara, filmam a outra, tipo, depois voltam para a outra, enquanto se calhar se fosse no cinema de hoje em dia, as coisas eram tudo muito mais cortadas, com mais edições e com mais coisas. E também uma coisa que eu não apontei e que eu gostei bastante no filme é que ele literalmente é gravado praticamente cru, ou seja, aquilo é o que é, literalmente é os atores, isto e aquilo e não sei o quê, as armas, blá blá blá. Pronto, obviamente, digo eu, nós temos a parte das armas e dos tiros e dos sound effects e tudo isso, digo eu, obviamente é um filme, né? Não devem ser tiros reais, né? Portanto, são obviamente fictícios, né? No programa quando foi feita a edição do filme, mas realmente não há assim tantos efeitos no fundo por trás das câmaras, na edição, percebem? Não é basicamente aquele filme em que basicamente tem muitos efeitos especiais e tudo isso. Eu sinceramente eu não gosto assim tanto quando os filmes têm assim demasiados efeitos especiais, e naquele caso ali é muito cru mesmo, e por acaso eu gostei bastante. Depois obviamente também no filme eles falam basicamente sobre as fases do curso da BOP, eles falam basicamente sobre o curso, como é que é entrar, a resistência, fazer certos exercícios, exercícios bem pesados, como por exemplo eles pegam em comida, botam para o chão, as pessoas têm que ir lá comer, e depois há um que não quer comer e depois tipo esse gajo vai ser despedido, tecnicamente vai ser saído fora, ele basicamente desiste. E isto realmente são tudo testes basicamente psicológicos em que eles fazem para literalmente saberem se as pessoas realmente merecem entrar dentro da equipa, dentro da empresa ou não. Bem, então vamos depois mais então a minha opinião em relação ao filme, ok? Este foi basicamente um resumo. Eu acho que lá está, vocês de certeza que já viram o filme, portanto isto é mais do que incomum para vocês, mas agora vamos então às frases impactantes que eu vi e que ouvi no filme. Então, basicamente aqui nas frases então impactantes, eu literalmente, uma das coisas mais importantes é literalmente, acho que o slogan, não é bem o slogan, não sei se é bem o slogan da BOP, ok? Eu peço desculpa se houver alguma informação errada, mas literalmente é aquilo que eu sei, é aquilo que eu, pronto, olha, sei. Tipo, eu não sou brasileiro mesmo e não conheço assim tantas coisas. É basicamente uma expressão que, como diz aqui na internet, que faz alusão ao símbolo da BOP, ok? Porque basicamente o símbolo da BOP, né? Tipo aquela parte da caveira e não sei o quê, com aquela faca e tudo isso, é basicamente um slogan, é uma coisa realmente impactante em relação ao BOP. A segunda basicamente frase que eu também ouvi e que literalmente também está nas frases picas, por acaso, daquele vídeo que eu vi e agora fez sentido, foi engraçado tipo ver aqueles momentos e agora que eu revi o filme, vi esses momentos pequeninos dentro do próprio filme, se calhar devia ter feito ao contrário, mas olha, ficou, agora estou aqui a mandar aqui a parte do filme, do reato da análise, que é basicamente, senta o dedo nessa porra, ok? Eles basicamente estão lá naquele spot, está com os binóculos e tudo isso, ele está com uma sniper e ele, senta aí o dedo nessa porra. E basicamente, eu por acaso não tinha entendido no vídeo, mas é literalmente sentar então o dedo, né, nessa porra, ou seja, basicamente sentar o dedo no gatilho. Uma das frases, então é a terceira, mais impactantes, e não é só para mim, mas eu acho que é a nível, eu não sei, mas eu vou considerar que isso possa ser a nível mundial, porque literalmente é um meme, ok? Que é basicamente então o já avisei que vai dar merda isso. Portanto, há aquela parte em que eles estão ali meio nervosos, ele está meio assim, ele levanta a cabeça e depois diz então aquela coisa que eu já tinha visto em muitos memes, em muitos vídeos realmente, em que essa parte aparecia em muitas coisas, ok? Em que literalmente se há um vídeo em que vai se calhar achou a correr mal uma coisa, aparecia então aquela parte do Wagner Moura do filme a dizer, já avisei que vai dar merda isso. Se calhar não é a frase no fundo mais impactante, mas realmente eu acho que é uma frase que fica na memória e também por causa derivado ao meme. E realmente é bacana. Uma das frases também mais impactantes é literalmente a guerra sempre cobre um preço. Isso realmente foi impactante na altura quando eu ouvi isso. De certeza que foi quando eles estavam ali os dois a falar uma cena assim de género, mas realmente é verdade, não é? Porque no fundo
é como a frase basicamente diz, né? Tipo, no fundo, corre sempre um preço e realmente há sempre uma das duas que vai sofrer com isto, né? Como eu estava basicamente a falar há bocado, literalmente, então nós estávamos a falar em que o fogueteiro tinha então morrido e lá estava então a frase impactante que é traficante não perdoa, ok? Que pronto, é basicamente a dizer que os traficantes realmente não estão para perdoar, não estão para explicações, qualquer coisa que eles sintam ou percebem que não tá certo, eles fazem o que é o suposto. Esta frase aqui também foi bastante impactante, mas não tipo a frase no fundo em si, ok? É basicamente a frase, é você que financia essa merda. Basicamente, se não me engano, era um dos traficantes, era um puto, era uma criança, basicamente, era um adolescente que literalmente comprava droga e depois um dos polícias foi lá ter com ele, ou uma cena assim de género, e depois ele disse basicamente, é você que financia essa merda, porque literalmente, realmente existe isso, né, que há uma grande população rica que compra droga, né, tipo, e para se divertir, para isto, para aquilo e não sei o quê, e realmente, obviamente, a parte do tráfico das drogas, obviamente, se usufrui basicamente disso. Como eu estava a dizer, não é literalmente a frase em si que é especial ou é impactante, mas sim da maneira, basicamente, como ele disse, tão frontal, tão boa, estão a ver? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tipo, porra, mano, grande frase, é você que financia essa merda! Foi tipo assim, estão a ver? É tipo com emoção, eu puta merda. Houve uma parte também das frases impactantes literalmente do filme, em que literalmente um dos empregados da polícia, ele também vai ter para querer umas fériasinhas, né? Querer umas fériasinhas e tal, e não sei o quê. Então um dos chefes literalmente diz basicamente assim, então a seguinte frase que é: você tem que me ajudar para eu te ajudar. E realmente é uma das frases que fica um bocado na cabeça, né? Porque às vezes há em muitas situações que é um bocado assim. Não sei se vocês estão bem à par, mas realmente há muitas situações que são assim. Que é, você tem que me ajudar para eu te ajudar. Ok? É bem... Pensem nisso, pensem nisso. Depois, não sei se isto é uma frase também impactante em relação à Bope, ou se é, neste caso, a um comandante, ou um capitão, ou o que seja, mas basicamente ele também diz uma frase que é: para mim, missão dada é missão cumprida, e realmente também é um slogan, é uma frase que é bastante impactante e que, pronto, é um símbolo, é uma frase de é para fazer, é para fazer, estão a ver? E vamos fazer e vamos conseguir, é logo um final, tipo, sim, vamos fazer e vamos conseguir. Bem, agora basicamente vamos então aqui à minha opinião em relação, basicamente, à Bope, ok? Eu vou dar aqui a minha opinião sincera. Realmente, a primeira vez, pelo menos quando eu comecei a ver a primeira vez o primeiro vídeo, quando comecei a ter assim, o primeiro contacto literalmente em relação à Bope, a perceber um pouco melhor, a ver um vídeo e tal, como é que eles procedem e tudo isso, etc. Realmente é um bocado assustador da maneira como eles executam e como eles fazem realmente as cenas. Inclusive, já houve algumas pessoas aqui nos comentários do meu YouTube a dizer que a Bope é capaz de ser ainda melhor, ou não sei se eu diga melhor ou pior. É pior no sentido de que é muito melhor, de que faz muito melhor o serviço e que é bem pior que neste caso que a SWAT. Que a SWAT é uma também das polícias mais eficazes do mundo, que é, se não me engano, é dos Estados Unidos. Realmente uma pessoa fica bastante impactante da maneira como eles executam, da maneira como eles falam, tudo um pouco, estão a perceber? E eu sinceramente nem tinha bem a noção, sinceramente o quão no fundo o Brasil tinha uma equipa, tinha basicamente uma empresa, neste caso a Bowman, uma cena tão impactante, percebem? Mas obviamente era de contar que literalmente um país, não é? Um país em que tem obviamente certas regiões em que são tão problemáticas e tudo isso, obviamente também tinha que ter, no fundo, ali meio uma polícia especializada, no fundo, na área, para, no fundo, lidar com este tipo de situações e para acalmar e para resolver estas ocorrências. Bem, então agora vamos então à minha opinião literalmente em relação ao filme. Eu por acaso vi o filme e gostei, tipo, sei lá, eu de 0 a 10 talvez eu daria um 7 ou um 8 até, porque, não sei, eu não vou estar aqui a criticar assim grande coisa ou assim, literalmente é um filme bastante completo mesmo, sem grandes edições, muito cru, brasileiro,
Eu gostei mesmo. Não sei bem quais é que são os pontos, sinceramente, a melhorar em relação ao filme. Porque eu realmente gostei bastante do filme e de certeza que o filme vai ter um outro peso do que se calhar se um brasileiro vir. Estão a ver? Porque se calhar o brasileiro vai ver aquilo e vai achar meio fraco ou meio tipo, é o normal daqui, ou nós já estamos habituados a esta realidade, mas quem vê no fundo do lado de fora vai ter uma outra perspectiva e vai ter uns outros olhos, basicamente, a olhar para o filme de uma realidade que não está encarada no seu país ou na sua realidade no dia a dia. Inclusive, eu também tenho que dizer em relação ao filme, gostei bastante da performance do Wagner Moura. Inclusive já tinha visto mais recentemente na série de Netflix Narcos. E ele inclusive tem outros filmes em que ele também faz. É bastante bom ator, por acaso. Eu conheço pouco do cinema brasileiro. Inclusive também já vi uma série da Netflix que é brasileira. E eu, por acaso, que para quem ficar curioso, é o Bom Dia Verónica. E também gostei bastante dessa série. Gostei, no fundo, às vezes interesso-me em ver filmes ou séries, neste caso brasileiras, para ver no fundo a performance, porque às vezes fala-se tão mal, literalmente, do país, ou porque é isto, porque só se fala sobre isto, porque o país é uma merda, porque o Bolsonaro é isto, não sei quê, não sei quem mais, que às vezes até tenho mesmo a curiosidade para saber, mas será que é isso tudo mesmo? Será que também não há boas áreas? Será que a televisão é realmente uma merda? É isto, é aquilo? O cinema, como é que é? E realmente fiquei impressionado, que realmente um grande parabéns, porque realmente também tem uma boa indústria a nível do cinema e de atores, neste caso do Brasil. Atenção que eu estou pouco conhecendo, mas posso dizer parabéns, daquele pouco que eu vi, eu pelo menos gostei da performance de certos atores. Bom, e acho que não há assim muito mais. Eu posso dizer para aí um 7 ou um 8 literalmente do filme, eu gostei bastante. Agora a minha dúvida literalmente para vocês é: será que eu devo ver o filme número 2, ou seja, o Tropa de Elite 2? E também fazer a reação e fazer o análise. Fiquem aí a vossa dúvida, digam aí nos comentários se eu devo fazer ou não. Bem, agora vamos então às minhas dúvidas em relação ao filme, que eu apontei, e tem algumas coisas que eu, tipo, se vocês quisessem e puderem ajudar, basicamente, eu ficava curioso. Estou curioso para saber se realmente algumas dúvidas. Basicamente, a primeira dúvida é literalmente se eles no início do filme, há uma certa parte em que basicamente chega lá a polícia, chega lá a PM e literalmente dá armas basicamente aos bandidos. Eu queria saber se no fundo isso realmente acontece na realidade ou se literalmente não é aquilo que parece. Se aquilo é só literalmente para o filme. Porque realmente eu fiquei uma beca confuso a ver que literalmente está a Bope com os binóculos na parte de cima e literalmente chega lá um carro da polícia a entregar basicamente armas literalmente para traficantes. E eu fiquei um bocadinho confuso. Portanto, a minha dúvida então seria essa, de que se realmente há no fundo ali uma pequena comparação com a polícia, com a PM, ou se fosse simplesmente para o filme, para a ficção, ou o que é que... Uma das outras partes também daqui do filme, que também é uma dúvida, literalmente, há uma parte em, como eu já disse há bocado, em que, literalmente, uma das polícias, pode haver uns conflitos com outras polícias. E eles literalmente falaram no filme em que poderia haver uma certa localização de polícias, né? Vamos imaginar que é de São Paulo e depois já de Rio de Janeiro, ou assim, não sei. Duas, por exemplo, certo? E eles podem pegar, imaginamos, em mortos, ou em pessoas, ou em certos problemas, e literalmente pegar nesses problemas ou nos mortos e meter numa outra localização, porque assim já se podem, tipo, dizer, ok, e aquilo não é a minha localização, portanto aquilo é tecnicamente o problema daqueles outros polícias. E literalmente eu queria perceber um pouco melhor sobre isso, se realmente no fundo isso também acontece no Brasil, com vários tipos de polícias, se realmente há ali um conflito, mas realmente de certeza que deve haver, porque se não houvesse, literalmente, acho que não havia aquele problema de um polícia multar a outra polícia, que é um bocado esquisito, não é? Tipo, mas realmente pode acontecer. Bem, a terceira dúvida em relação ao filme é basicamente o que é basicamente o jogo do bicho. Eu não estou a perceber o que é basicamente o jogo do bicho. Tipo, eles realmente, em várias partes do filme, eles falam sobre o jogo do bicho, só que eu não entendi o que é o jogo do bife. Do bicho. Do bicho, no caso. Portanto, se vocês quisessem deixar aí o vosso comentário, em algumas duvidazinhas,
eu agradecia que vocês o fizessem. Bem, eu espero que vocês basicamente tenham gostado aqui do vídeo. Eu vou ficar por aqui. Estas já são as notas finais aqui, então, aqui do vídeo, do filme. Epá, eu gostei para caraças do filme. Eu ficava então aqui, e eu literalmente deixo aqui também ainda no final, se deva ou não ver o filme número 2. O que é que vocês acharam do filme número 2? Se está porreiro, tão bom como o primeiro? Se acham basicamente que eu deva ver então o segundo filme ou não? Se deva fazer também o vídeo ou não? Digam aí nos comentários. Vocês já sabem, deixem o vosso like, comentem aqui em baixo, subscrevam-se aqui no canal e basicamente é isso. Compartilhem, deixem o vosso comentário, que já pedi várias vezes aí durante o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei por acaso o filme e vemos então num próximo vídeo, pessoal. Tchau.